Você pra fazia ninguém, faculdade assim. de Direito, então, mas você Fiz. chegou a se formar? Fiz 8 semestres. Os Quanto piores... que faltou, então? 2. Largou a faculdade Mas- faltando 2 semestres. Agora é interessante, mas foram os piores 8 semestres que alguém pode fazer. Ou seja, você Eu atuou tinha... até Eu tinha... Eu senti uma obrigação interna de que eu deveria me formar em algo para não desapontar profundamente o meu pai. Meu pai, para ele, completamente inexistia a possibilidade de ter um filho que não se formasse numa faculdade. Principalmente porque a família do meu pai é de origem muito humilde. E todos eles se formaram muito bem. Alguns se tornaram médicos, as moças professoras, alguns rapazes engenheiros. Meu pai se tornou médico, por isso eu narro essa vida mais confortável no início, né? Aquela vida de filho de médico, né? E ele sempre quis que eu me tornasse médico. E na minha cabeça era impossível, era algo que eu não gostaria de dar para ele, que era esse desgosto de ter um filho não formado. Mas aí você vai crescendo, sua personalidade vai se desenvolvendo, você vai entendendo como a vida é. Eu tinha clientes, atendia clientes na faculdade, não tinha a menor vontade de continuar seguindo a fazer direito. Medicina não dava, porque se eu botar uma agulha aqui, eu já começo a desmaiar. Ah, é? E até que um dia eu cheguei no 8º semestre e eu percebi que eu tinha uma série enorme de DPs para fazer. Nunca tinha feito atividades complementares. Tava arrastando com a barriga não então, eram, a faculdade. não eram 8 semestres que faltavam 2, era uma faculdade nova inteira por fazer. Ah, tá. E aí eu não consegui enxergar mais sentido. E eu passei 2 ou 3 dias pensando comigo mesmo como eu contaria isso pro meu pai. Eu decidi não contar. É como o pisciano, resolve as coisas. Eu falei, ele não vai me perguntar, eu não vou falar. Durante muito tempo, eu nutria dúvida em relação a, será que meu pai não sabe que eu não me formei, mas ele não me perguntava também para não ter que ouvir a conversa? Rolava fantasia na sua cabeça, você ouvir. imaginava como é que ia ser, você contando, como é que ele reagiria? Não, porque meu pai é uma pessoa muito previsível. Então eu sabia exatamente como ele reagiria. Ele ficaria muito desapontado, mas não falaria nada. E eu sei que eu daria essa tristeza pra ele. Eu não tinha medo da reação, até porque meu pai é um cara muito quietão, muito pacato. Eu só não queria que essa notícia chegasse. Mas na minha cabeça, se eu ganhasse grana antes de dar essa notícia, de alguma maneira eu iria confortá-lo, né? Porque eu ia falar, eu tenho um certo dinheiro aqui. O medo do meu pai era que eu não pudesse sustentar meus filhos. Não é que ele queria um filho doutor. É que ele foi educado na ideia de que a melhor forma de você viver a vida é ter um diploma que te afasta da massa, daqueles 14 milhões de desempregados que estão lá tentando buscar algum serviço como empacotador do Extra ou auxiliar administrativo. Filho, aparte-se desse povo e brigue uma briga com uma quantidade menor de concorrentes, né? E na minha cabeça, bom, se eu ganhar um dinheiro aqui, eu posso contar para ele algum dia. E eu simplesmente não falei mais no assunto. E ele me perguntou 2 vezes, filho, você não vai voltar à faculdade? Eu falei, vou, pai, tô dando só um tempinho aqui, mas eu vou. Na segunda vez, eu percebi que ele parou de perguntar. E aí nós aprendemos algumas coisas interessantes, assim, em relação a pai e filho. Tem muitas coisas que nós não precisamos falar para os nossos pais e eles falarem pra gente. A gente vai subentendendo. Naquela época eu não percebia. Naquela época eu achava que meu pai, de alguma maneira, ele esqueceu da faculdade. Mas hoje, já pai das crianças, já um pouquinho mais velho, eu percebo, não, na verdade ele sabia, ele só não queria ter a confirmação.